sentar, irmãos? Pode ir. Glória a Deus. Vamos já orar por essa jovem. Mas antes disso, eu quero convidar a igreja a abrirmos a palavra de Deus para uma leitura. Eu me chamo Tiago e nós vamos ler Mateus, capítulo de número 22, versos 41 a 46. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 22. É um texto curto, é um texto pequeno, mas que tem aplicações importantíssimas para as nossas vidas. Eu não sei como é que está na Bíblia de vocês o título. Na minha está o Cristo, Filho de Davi. Esse título em português, ele não é inspirado. Ele foi colocado por quem traduziu a Bíblia, e às vezes ele está correto. Só que aqui ele está incompleto. Vocês vão entender por quê, ok? Mateus capítulo 22, versos 41 a 46, dizem o seguinte. As irmãs que foram para o retiro, se depois quiserem contar alguma bênção, como é que foi lá, viu? Um resumo, fiquem à vontade, né? Tem que compartilhar os aprendizados também. Quem quiser ficar de pé para essa leitura, vamos passar alguns minutos sentados, né? Diz assim. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles: de Davi. Replicou-lhe Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Eita glória! Pai amado e Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque nós temos esse livre acesso à Tua presença, podemos colocar diante de Ti as nossas necessidades, os nossos desejos, os nossos alvos. Pai, temos recebido tantas respostas, como estas que os Teus servos vieram testemunhar aqui em cima, Senhor. Muito obrigado. Obrigado pelas bênçãos. Obrigado, Senhor, pelos livramentos. Obrigado pelas proteções. Obrigado pelas reviravoltas que o Senhor tem feito, tanto na nossa vida, como também na vida daqueles pelos quais nós temos orado, Senhor. Inclusive aqui mesmo, Senhor, nós oramos várias vezes pela proteção de quem estava viajando, Pai. Que fossem e que voltassem em paz. E muito obrigado, porque isso o Senhor fez, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor protegeu também os que ficaram. Senhor, obrigado, que tudo isso se transforme em testemunho para a Tua honra e para a Tua glória. Senhor, como também nós esperamos, nós pedimos que se transforme em testemunho a situação desta jovem, Senhor, a quem o Teu servo conheceu, creio eu, que não por acaso, Pai, como também não foi por acaso o encontro daquela mulher hemorrágica com os discípulos e principalmente com Cristo. A vida dela foi transformada, Senhor. E nós oramos por esta jovem para que a vida dela seja transformada, para que a situação física dela seja transformada e principalmente a situação espiritual. Se ela ainda não te conhece, venha te conhecer. Se ela já te conhece, que ela se firme ainda mais em teus caminhos, Pai. E que essa enfermidade seja curada em nome de Jesus, Pai. Que agora mesmo, Senhor, sabendo onde ela está, o Senhor vá e toque no corpo dela. Este é o nosso pedido para a Tua honra e para a Tua glória. Obrigado pela Tua palavra. Nos dá, Senhor, a possibilidade de nos concentrarmos nela, entendermos e colocarmos em prática tudo isso. É o que eu peço e agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Glória a Deus. Poder sentar. Os donos de uma empresa decidiram que era hora de trocar
a gestão desta empresa. Eles decidiram então contratar um novo gerente geral, para que ele viesse a trazer mudanças que fossem necessárias. Esse novo gerente chegou então querendo mostrar serviço e acompanhado por alguns dirigentes da empresa que iam explicando para ele como as coisas funcionavam. Ele começou a ir em cada departamento e começou a tentar melhorar cada departamento que ele visitava. Foi quando então eles foram até o armazém. E chegando no armazém, o novo gerente, acompanhado dos dirigentes, percebeu que todos estavam se movimentando. Todos os funcionários estavam fazendo alguma coisa, todos estavam trabalhando, se esforçando, menos um. Ele percebeu que, diferentemente dos outros, havia um homem que não estava fazendo absolutamente nada, parado, com as mãos nos bolsos. Ele pensou, isso é inadmissível. Vou mostrar logo para esse sujeito quem é que manda aqui. E vou dar um exemplo para os demais. Ele se aproximou então do homem que não estava fazendo nada e perguntou, ei, rapaz, quanto é que você ganha por mês? Isso foi há muitos anos atrás. O rapaz disse, cerca de R$300. E os dirigentes tentando falar com ele, mas ele muito empolgado, querendo mostrar serviço ao novo gerente, disse, pois olha, aqui nós não vamos aceitar mais ninguém com atitude que nem a sua. Não me importa quanto tempo você está aqui. Puxou R$300 do seu próprio bolso, entregou na mão do homem e disse, vá embora agora e nunca mais apareça. Nós não vamos mais tolerar esse tipo de atitude. O homem arregalou os olhos, olhou para o dinheiro, pegou, colocou no bolso e foi-se embora, sem dizer absolutamente nada. Depois que o rapaz saiu, pouco tempo, o gerente olhou para a empresa e disse, olha, a partir de hoje vai ser assim. Eu não sei nem quanto tempo esse rapaz trabalhava aqui. O que é que ele fazia mesmo, que era? E aí uma das dirigentes disse, não, esse homem aí não trabalhava aqui. Ele era um entregador de pizza. Veio só entregar uma pizza, estava esperando o pagamento para ir embora. Ele não trabalhava neste local. Irmãos, através desse exemplo, nós podemos aprender o quão perigoso é não sabermos o que as pessoas ao nosso redor são. Não sabermos o que as pessoas são. Não conhecermos as suas características. Esse novo gerente, por não saber o que aquele homem era, acabou perdendo uma quantia em dinheiro. E não apenas isso, acabou tendo uma péssima reputação diante dos seus subordinados, passou uma grande vergonha. E quantas vezes nós também já não tiramos brincadeira com alguém com quem nós não deveríamos ter tirado, ou já conversamos com alguém, ou enfrentamos alguém que não poderíamos ter enfrentado, e acabamos nos decepcionando por causa disso. É extremamente importante sabermos o que os outros seres humanos são. Se eles são calmos, se eles são agitados, se eles são perigosos ou não. Isso vai trazer proteção para as nossas vidas. E se é assim em relação a outro ser humano, que dirá em relação ao nosso Deus? É por isso que nessa noite eu quero meditar com vocês, a partir desse texto e rapidamente, acerca do que Jesus é. O que Jesus é. Porque muitas vezes, irmãos, nós não sabemos nem o que é que os nomes ou os títulos que Jesus tem significam. Mas não apenas isso. Eu quero, a partir daí, falar um pouco sobre a importância que o que Jesus é
tem para a minha vida e para a sua vida. Para isso nós vamos meditar nesse pequeno texto. Texto esse que é composto por duas perguntas. Jesus, o nosso mestre, faz duas perguntas ao grupo dos fariseus. Primeira pergunta de Jesus se encontra nos versos 41 e 42. Mais uma vez, Mateus começa dizendo que os fariseus estão reunidos. O fariseu era um grupo muito popular na época de Cristo, era o grupo da pureza, e eles estão aqui, Mateus mais uma vez diz que eles estão reunidos. Por que, pastor, mais uma vez? Porque a passagem anterior, versos 38 a 40, também iniciam mostrando os fariseus reunidos. E os fariseus estavam reunidos para formular mais uma pergunta para Jesus. A terceira pergunta. 3 grupos vieram a Jesus, fazendo cada qual uma pergunta para experimentar, para testar se Jesus sabia responder. E agora aqui diz que mais uma vez os fariseus se reúnem. Já é a segunda vez deles. Os saduceus também, os discípulos dos fariseus também. Então, mais uma vez eles se reúnem. Para quê? Talvez eles estão tentando formular outra pergunta para tentar surpreender Jesus. Só que agora algo diferente acontece, igreja. Por quê? Porque das outras 3 vezes anteriores, Jesus ouviu uma pergunta. Só que agora vai ser diferente. Jesus não vai ouvir uma pergunta. Jesus vai fazer perguntas. É como se ele saísse da defesa e agora o próprio Jesus partisse para o ataque. Imaginei que Jesus é um defensor. E aí, os adversários, os religiosos de Israel, estão desferindo golpes nele, chutes. E Jesus defende esses chutes dirigidos a ele com facilidade. Só que agora o próprio Jesus vai atacar. Ele parte para o ataque, ele vai chutar pontos de interrogação na cabeça dos seus adversários. Jesus vai fazer 2 perguntas, como eu disse. A primeira é: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? São 2 perguntas em uma só. O que é que vocês acham do Cristo? De quem ele é filho? Claro que hoje, quando nós ouvimos a palavra Cristo, nós logo a associamos a Jesus, não é isso? Mas vamos voltar para aquela época. Jesus ainda estava pregando, Jesus ainda estava sendo reconhecido. E o que é que nós precisamos entender? Antes mesmo de Jesus vir ao mundo, o Antigo Testamento, o Velho Testamento, já prometia a vinda do Cristo. O Antigo Testamento já profetizava que o Cristo viria. Então, em primeiro lugar, nós vamos ver o que é que esse texto ensina sobre o Cristo prometido no Antigo Testamento. E depois nós vamos ver como isso se aplica ao nosso Senhor Jesus, ok? Então, o que é que esse texto diz sobre o Messias, sobre o Cristo? Algumas pessoas não sabem, ou pelo menos imaginam, que Cristo é um nome, né? Como Tiago Portela. Jesus Cristo. Porém, Cristo, olha como é importante nós lermos a palavra, nós estudarmos a palavra. Cristo é um título. A palavra Cristo significa ungido. Cristo significa ungido em grego. Em hebraico é Messias. Então, o Cristo Messias é aquele rei prometido no Antigo Testamento. É aquele rei que viria. Qual é a pergunta que Jesus está fazendo, então? Jesus está perguntando de quem esse prometido será filho.
de quem esse Messias, esse ungido futuro, será filho. E filho aqui não é filho do mesmo pai. A palavra filho na Bíblia muitas vezes significa descendente. Eu conheci uma senhora há muitos anos atrás, e de vez em quando ela me dizia: Pastor Tiago, eu não entendo por que a Bíblia chama Jesus de filho de alguém. Aí eu explicava para ela: não, filho aqui não é filho carnal, é descendente, aquele que veio da descendência, veio da família de fulano de tal. Então a pergunta de Jesus é: vocês sabem de qual personagem bíblico o Cristo, o prometido, o Messias, será filho? Da descendência de quem ele vai vir? E é óbvio que os fariseus sabiam a resposta. Nós sabemos a resposta, igreja, de quem é que o Cristo deveria ser filho. Ele deveria ser filho de Davi. Por que que eles sabiam disso, igreja? Porque o Antigo Testamento, o Velho Testamento, Deus, no Velho Testamento, havia dito várias vezes que um descendente de Davi voltaria ao trono e ficaria no trono para sempre. Deus prometeu que a linhagem de Davi estaria sempre reinando. Então o povo esperava o Messias. Eles achavam que o Messias ia destruir o Golias do Império Romano, que o Messias ia acabar com a violência, com essas coisas terrenas. Então eles esperavam Cristo assim. Por quê? Porque em vários lugares do Antigo Testamento, Deus havia prometido que o Messias seria um descendente de Davi. Um exemplo muito claro disso, se você quiser, abra lá, é 2 Samuel, capítulo 7, versos 9 a 13. Segundo Samuel 7 inicia com Davi dizendo que ia fazer uma casa para Deus. Irmãos, parece, a impressão que eu tenho é que Davi estava se achando bom, porque ia construir um templo para Deus. Uma das coisas que Deus diz para Davi é: Davi, eu não preciso de casa. Você não vai fazer nada para mim. Eu é que vou fazer uma casa para você. Não sou eu que preciso de você, é você que precisa de mim. O templo não era para Deus, o templo era para as pessoas adorarem a Deus ali, né? Mas olha qual é a promessa que Deus faz em relação à descendência de Davi. 2 Samuel 7, verso 9. Eu fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Verso 10. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes, desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Que o orgulho nunca entre no nosso coração, igreja. Que a gente nunca ache que está fazendo algo para Deus que Deus precisa, porque Ele não precisa de nenhum de nós. Somos nós que precisamos dEle. Deus disse: Davi, sou eu que vou fazer uma casa para você. Verso 12. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então, olha a promessa, farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. O que Deus está prometendo para Davi aqui? Quando você descansar, quando você partir,
eu vou levantar um descendente seu, eu vou levantar o trono dele, eu vou estabelecer o trono dele até quando? Para sempre. O trono dele será um trono permanente, um trono eterno. Então, quando Jesus pergunta de quem o Cristo será filho, ele, opa, eu sei, eu posso responder essa pergunta aí. Ele será filho de Davi. E é isso que eles dizem, de Davi. Parece que eles nem pestanejam, nem pensam direito. Ah, Davi, essa é fácil, passa para a próxima. Claro, eles estão corretos. O Cristo viria da descendência de Davi. Mas a pergunta, igreja, mais importante é: será que o Cristo seria apenas filho de Davi? Será que essa seria a única característica importante dele? Humanamente falando, ele viria da descendência do grande rei Davi? Será que ele seria um descendente humano de Davi, como Salomão foi, como os outros reis foram? Será que ele teria apenas uma natureza humana? A outra pergunta de Jesus nos ajuda a entender quem o Cristo realmente seria. Segunda pergunta de Jesus, então, se encontra no final do texto, a partir do verso 43 até o verso 46. Depois que Jesus escuta a primeira resposta deles, Jesus dá então o seu segundo chute. Jesus pergunta: se o Cristo é filho de Davi e nada mais, é como se ele dissesse: como então Davi, pelo Espírito Santo, chama o seu descendente de Senhor? Se ele é filho de Davi, por que Davi o chama de meu Senhor? Essa é a segunda pergunta de Jesus. Qual versículo da Bíblia Jesus está citando aqui? Impressionante o conhecimento que Cristo tinha da velha aliança, do Velho Testamento. Aqui Jesus está fazendo uma citação praticamente literal, completa, do Salmo 110, verso de número 1. Nesse versículo, Davi diz que o Senhor, ou seja, Deus, falou ao meu Senhor, ou seja, o Cristo. É o pai falando com o filho. Nós vamos entender isso depois. Mas no Antigo Testamento, disse o Senhor ao meu Senhor, ou seja, disse Deus ao Cristo: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Assentar-se à direita, ao trono de alguém, significa compartilhar com esse alguém da autoridade, compartilhar com esse alguém do reino. Então, quando Deus chama o Cristo para sentar à sua direita, Ele está chamando o Cristo para reinar com Ele. E o que é que significa, pastor, quando Ele diz: até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés, debaixo dos teus pés? No Oriente era muito comum simbolizar as coisas através de gestos. Quando um rei ia à guerra e ele o rei que vencia colocava o pé sobre o pescoço do rei vencido. Então era um símbolo de vitória, de humilhação para quem perdeu e de glória para quem ganhou. Então o que o Salmo 110, verso 1 está dizendo é que Deus iria fazer com que o Cristo, o Messias, o prometido, o ungido, um dia se assentasse à sua direita. Isso ia acontecer até que Deus colocasse todos os inimigos do Cristo debaixo dos seus pés.
como nós sabemos que um dia isso irá acontecer. Todos os inimigos de Cristo serão colocados debaixo dos seus pés, ou seja, serão derrotados, serão destruídos. Mas, irmãos, o que é que mais importa para nós aqui, para chegarmos a uma conclusão? O que mais importa para nós aqui é como é que Davi chama o Cristo. Como é que Davi chama aquele a quem o Senhor fará sentar à sua direita? Como é? Disse o Senhor ao meu Senhor. É um Senhor falando com o outro, e nós sabemos que é o mesmo Senhor falando com as pessoas da Trindade. Disse o Senhor ao meu Senhor. Davi chama o Cristo de meu Senhor. É isso que Jesus está chamando a atenção, lá em Mateus capítulo 22. E aí no verso 45, Jesus pergunta: vocês dizem que o Cristo é filho de Davi. Ok, mas como o Cristo é filho de Davi, se Davi o chama de meu Senhor? Quem é o rei que chama o seu filho de Senhor? Quem é o rei que trata um filho assim? Não existe. E a resposta aqui é que o Cristo não é apenas filho de Davi. O Cristo é também o Senhor de Davi. Humanamente falando, ele é filho de Davi, porque ele vem da descendência humana de Davi. Mas ele não é só isso. Divinamente falando, ele é maior do que Davi. Na verdade, ele é o dono de Davi, ele é o Senhor do rei Davi. E apesar disso estar no livro dos Salmos, que era um livro lido pelos fariseus, eles nunca viram isso, eles nunca enxergaram isso. Aquilo foi como um golpe de surpresa para eles, é verdade. Davi chama o Cristo de meu Senhor. Então eles ficam tão surpresos, mas tão surpresos, que o resultado, Mateus diz, é que ninguém consegue responder palavra de Cristo. E a partir daquele momento, ninguém se atreve mais a sequer fazer uma pergunta para o Senhor de forma ousada. Os discípulos vão fazer perguntas, mas de forma ousada, atrevida, ninguém vai mais fazer perguntas para Jesus. Isso, portanto, é o que o Antigo Testamento nos ensina sobre Cristo, o Cristo, e a pergunta é: como é que isso se aplica a Jesus, igreja? E nós já sabemos a resposta. Aquilo que o Antigo Testamento diz sobre Cristo se aplica perfeitamente a Jesus, nosso Rei e nosso Salvador. Jesus consegue responder todas as nossas perguntas, mas nós não conseguimos responder todas as perguntas de Cristo. Aquelas pessoas não conseguem, elas ficam sem resposta. Mas voltando aqui, Jesus é aquilo que o Antigo Testamento prometeu que o Cristo seria. Se ele é o Cristo, em primeiro lugar, ele é o filho de Davi. Sim ou não? Jesus perguntou: de quem o Cristo é filho? Humanamente falando, ele é filho de Davi. Jesus era filho de Davi? Era ou não era? Sim, ele era. Olha como nós precisamos entender a palavra de Deus. Esse livro de Mateus, esse evangelho de Mateus, ele, desde o início, enfatiza exatamente isso. Jesus é o filho de Davi. Olha o que é que diz Mateus 1:1. Livro, Mateus 1:1, primeiro versículo. Livro da genealogia de Jesus Cristo,
filho de Davi, filho de Abraão. Então, Mateus, ele escreveu muito para os judeus. E o judeu precisava entender, ele é o filho de Davi prometido, ele é o descendente de Davi. Então isso é muito claro, igreja, nós precisamos entender que isso é muito claro. Isso é tão claro, mas tão claro, que até cego vê. Sabia que até cego via que Jesus era filho de Davi? Por mais de uma vez, Mateus vai contar que os cegos clamavam a Jesus, chamando por qual nome? Jesus. Olha, por exemplo, o capítulo 9, verso 27. É até uma ironia, que aqueles que têm olhos não enxerguem quem Jesus é, mas quem era cego conseguia ver. Os fariseus não conseguiam enxergar, mas os cegos conseguiam. Mateus 9, 27 diz: partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Capítulo 20, verso 30. E eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Até os cegos conseguiam ver que Jesus era o Cristo, o filho de Davi. E por que Jesus era filho de Davi, irmãos? Porque tanto Maria quanto José, o pai adotivo de Jesus, eram da descendência de Davi. Você vai ver isso na genealogia, tanto em Mateus como em Lucas, vai voltar e vai mostrar que tanto José quanto Maria eram da descendência de Davi, sendo Jesus também da descendência de Davi. Porém, não apenas isso. Se Jesus é o Cristo, ele não é apenas o filho de Davi, ele é também o Senhor de Davi. Na verdade, Jesus é o Senhor de tudo e de todos. O apóstolo Paulo vai falar sobre essas 2 naturezas de Jesus em Romanos. Abra lá comigo. Romanos capítulo 1, versos 1 a 4. Olha como aquilo que o Antigo Testamento prometia sobre o Cristo se encaixa perfeitamente. É o número perfeito de Jesus. Romanos 1, de 1 a 4 diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas nas sagradas Escrituras, com respeito a seu filho. Ele não é apenas filho de Davi, ele é filho de Deus, o qual, segundo a carne, humanamente falando, veio da descendência de Davi, e foi designado, foi demonstrado, filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, filho de Davi, nosso Senhor. Infelizmente, muitos não reconheceram isso na época de Jesus, muitos não reconhecem hoje. Inclusive, eu ouvi falar de uma igreja nos Estados Unidos, alguns anos atrás, que estava convidando as pessoas para uma nova série de mensagens. E o propósito dessa nova série de mensagens era provar que Jesus não passava de um ser humano. Uma igreja em pleno país protestante, Estados Unidos, convidava as pessoas para uma série de mensagens, na qual o pastor ia provar
que Jesus era apenas filho de Davi. Mas nós sabemos que ele não era apenas filho de Davi, ele também é o Senhor de Davi e de todos nós. Irmãos, eu sei que, olhando assim, isso parece muito teológico, isso parece muito teórico, saber o que Jesus é. Por isso eu quero encerrar perguntando que importância isso tem para as nossas vidas. Saber o que Jesus é, importa em quê? Faz diferença em quê na minha vida e na sua vida? Em primeiro lugar, eu creio que a primeira importância está em chamarmos Jesus ou fazermos como aqueles cegos fizeram. No momento da dificuldade, no momento da prova, em que eles não podiam resolver os seus próprios problemas, o que foi que aqueles dois cegos fizeram? Eles clamaram a Jesus, e eles o chamaram de Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então eu creio que essa é a primeira aplicação. Jesus não é apenas um homem que se identifica com as nossas dores, isso já seria bom. Jesus não é apenas um homem que nos escuta, que nos ouve, que sofre conosco, não. Cristo é mais do que isso. Ele é o filho de Davi, que merece estar no trono do universo inteiro e que atende ao nosso pedido de socorro sempre que nós clamarmos por Ele. Se nós temos uma dificuldade que nós não podemos resolver, seja ela física, seja ela financeira, seja ela familiar, seja lá o que for, nós temos alguém a quem recorrer. Nós podemos clamar: Jesus, eu sei quem o Senhor é. Tu és o filho de Davi, tu és o rei prometido, tu és o cumprimento das promessas. Tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, porque o Senhor se encarnou, o Senhor se tornou semelhante a nós. Tem compaixão de nós, Senhor. Ele é o filho de Davi, ele nos entende, ele sabe do que nós precisamos, igreja. Vamos clamar a Ele, vamos pedir compaixão, vamos pedir misericórdia. É importante entendermos o que Ele é, para podermos clamar a Ele. Mas não apenas isso. Volta comigo para os versos 36 a 38. Na passagem anterior, Jesus é questionado sobre qual é o primeiro e maior mandamento. Qual é a resposta que Jesus dá na passagem antes dessa? Primeiro e grande mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Primeiro e grande mandamento, então, é amar o Senhor. E o que é que nós descobrimos que Jesus é? Ele não é apenas o filho de Davi, ele também é o Senhor. Então, ao unir essas duas passagens, nós lembramos: Jesus é o Senhor, a quem eu devo amar. Ele merece o meu amor, igreja. Ele merece o seu amor. E por que eu estou dizendo isso? Muitas vezes nós olhamos para Cristo e nós logo lembramos de crer em Cristo, de obedecer a Cristo, de amar a Cristo, sim, para sermos salvos. Mas Ele merece ser o nosso amor. Ele merece ser amado por nós. Não é algo apenas da nossa cabeça, não é algo apenas para eu entender, para eu saber. Eu sei quem Jesus é, não basta. Nós temos que ter um relacionamento pessoal com Ele, um relacionamento íntimo, um relacionamento de amor. Ele é o Senhor, mas Ele é o Senhor que quer ser amado por cada um de nós. Amarás o Senhor. Quem é o Senhor? Jesus é o Senhor a quem eu quero amar de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento.
Eu não quero apenas saber o que Ele é para responder em um questionário. Eu quero ter um relacionamento com Ele. O amor, porém, ele não é obrigado. O amor é oferecido, ele é voluntário. Então nós devemos amar o Senhor Jesus. Mas se nós não quisermos, nós o odiaremos. Isso tem uma aplicação prática para as nossas vidas, pastor? Sim. Porque o que é que esse texto diz que vai acontecer com quem não ama a Jesus? O que é que vai acontecer com os inimigos do Cristo? O que é que o Pai vai fazer com os inimigos do seu Filho? Ele diz: assenta-te à minha direita, meu filho, até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. Ou nós amamos Jesus e somos salvos por Ele, ou nós odiamos Jesus e nós seremos destruídos por Ele. Não existe meio termo, igreja. Ou nós odiamos Jesus, ou nós amamos Jesus. Ele é o Senhor. Que hoje nós possamos então entender o que Jesus é. Porém, mais do que isso, que hoje nós possamos decidir nos prostrar aos seus pés, beijar a sua mão, como diz o Salmo de número 2, beijar o Filho e amá-lo pela eternidade inteira. Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Querido Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque somente através da Tua palavra nós podemos saber quem Jesus é. Nós podemos saber o que Jesus é. Nestes dias eu vi uma mulher, Senhor. Eu não sei qual é o entendimento que ela tem, com quem ela aprendeu isso. Mas ela estava, de certa forma, rasgando as páginas da Bíblia, ao dizer que o que importa para ela não é o livro, mas o Filho que desceu do céu. Senhor, mas eu me pergunto, como eu vou saber como é o Filho, se eu não tiver o livro? Senhor, é este livro, inspirado por Ti, inspirado pelo mesmo Espírito que inspirou Davi a escrever o Salmo 110. É este livro que diz quem Jesus é, o que Jesus é. Humanamente Ele é o filho de Davi, mas Ele também é o rei. Ele é o Senhor de Davi, e não apenas de Davi. Eu decido todos os dias que Ele seja o meu Senhor também, Pai. Como eu oro para que esta igreja, a cada dia decida que Ele será o Senhor deles. Não um Senhor distante, mas um Senhor com quem nós temos um relacionamento diário. Um Senhor a quem nós amamos, um Senhor a quem nós beijamos, um Senhor a quem nós abraçamos, um Senhor diante do qual nós nos prostramos todos os dias. Porque os maiores privilegiados seremos, somos e fomos nós, Senhor. Senhor, nós não queremos ser inimigos do Teu Filho, porque os inimigos do Teu Filho estarão debaixo dos Seus pés. Nós não queremos estar debaixo dos pés de Cristo, nós queremos estar aos pés de Cristo, adorando eternamente, amando eternamente, Senhor. Que assim seja, que hoje nós nos arrependamos de qualquer rebeldia, de qualquer prática desagradável a Ele, de qualquer pensamento de orgulho, de que não necessitamos dEle. Muito pelo contrário, nós somos cegos, carentes, necessitados da misericórdia do Filho de Davi. E por ela nós vamos clamar, Senhor, todos os dias da nossa vida, até que enxerguemos cada vez melhor. Tem misericórdia de nós, Filho de Davi, Senhor de Davi, e nosso Senhor também. É em Teu nome que nós pedimos e já agradecemos. Amém, amém
e amém. Glória a Deus. Fiquemos de pé, igreja. Depois dos louvores, das orações, dessa breve meditação na palavra, vamos encerrar este culto, pedindo que Ele continue nos agraciando, nos conduzindo, nos protegendo, tendo misericórdia de nós e dos nossos, e abençoando os dias que estão por vir. Amanhã não vai ter ensaio para o coral, não é isso, Sunamita? A Sunamita iniciou hoje um momento de reflexão com as mulheres online, e eu creio que está sendo divulgado, né, no grupo de mulheres, Sunamita. Então, as mulheres que puderem participar, participem. E na próxima quinta-feira nós voltaremos com a nossa escola bíblica Ágape, e estou pretendendo tratar sobre o tema do arrebatamento, tá bom? Na próxima quinta-feira, estou pretendendo. Orem por isso, para que seja um tempo de aprendizado para todos nós, amém? E aí, no domingo, aliás, no sábado pela manhã, nós vamos ter a nossa consagração, e no domingo vai ter uma programação especial para as famílias, domingo pela manhã, e à noite o nosso culto de louvor ao Senhor, amém? Eu encerro este culto agradecendo pela misericórdia do Senhor, pelo seu amor, pela sua graça, e desejando que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Uma ótima noite a todos, que Deus os abençoe.